O que um artigo científico e uma história de ficção contada em um livro ou uma série têm em comum? A ciência sempre teve um espaço pequeno e bastante tímido nos noticiários. Eram raras as vezes em que a ciência ganhava espaço na grande mídia. Eu vou perguntar para a técnica qual reportagem nós vamos chamar agora. Aí veio a pandemia do novo coronavírus e a ciência passou a ocupar um lugar de destaque na TV e nos jornais. 2 pesquisas publicadas na revista Nature concluíram que a cloroquina e a hidroxicloroquina não têm efeito significativo contra infecções pelo novo coronavírus em células pulmonares humanas. Só que antes de serem anunciadas em jornais e telejornais, a maior parte desses estudos e pesquisas é publicada em uma revista científica no formato de um artigo científico. Um artigo científico é um tipo de texto bem peculiar e inconfundível. A estrutura de um artigo científico é muito diferente de um artigo jornalístico ou de uma narrativa de um livro ou série de ficção, por exemplo. Mas o principal objetivo de um artigo científico é o mesmo desses outros tipos de textos: contar uma boa história. Você pode imaginar um conhecimento científico como um grande quebra-cabeças que nunca vai estar completo. Cada artigo científico é uma peça nova desse quebra-cabeças que conta uma história e revela algo novo. Por exemplo, no começo da pandemia, a gente não sabia quase nada sobre o novo coronavírus. Só sabia que era um vírus respiratório e que os sintomas eram parecidos com o de uma gripe. Vamos relembrar então quais os sintomas da Covid-19? Os primeiros sinais costumam ser tosse seca, febre a partir de 37,8 graus, dor de garganta e mal-estar geral. Isso aí é tudo que os cientistas sabiam até o final de março de 2020, comecinho da pandemia. Hoje a gente sabe que um dos principais sintomas da Covid é a perda de olfato, também chamada de anosmia. Na casa da Flávia, ela, a mãe, a irmã e a filha estão com Covid. Ninguém está sentindo o cheiro de nada. Cloro, é de pó de café, é canela, cheiros fortes que você costuma sentir. E até te incomodar, você não tem esse cheiro. Essa reportagem é do dia 11 de janeiro de 2021. Mas já em abril de 2020, alguns artigos científicos já diziam que a perda de olfato também é um dos principais sintomas da Covid. Esse artigo aqui, publicado em 12 de abril de 2020, aponta que a perda de paladar e a perda de olfato são sintomas mais comuns junto com fadiga, febre, tosse e dor de cabeça. Esse artigo foi mais uma pecinha do quebra-cabeças sobre a Covid-19. Mas esse quebra-cabeças nunca vai estar completo, porque cada nova peça colocada nesse quebra-cabeça nos revela que estão faltando muitas outras. Quando os cientistas descobriram que a perda de olfato é um sintoma que está fortemente associado à Covid, surgiu uma outra pergunta. Por que o novo coronavírus afeta o olfato das pessoas infectadas? O trabalho de um cientista não é simplesmente responder perguntas como essa. Um cientista também é um contador de histórias, um tipo especial de romancista que responde perguntas sobre o universo contando boas histórias sobre ele. De acordo com o premiado jornalista e escritor Will Storr, existem diversas maneiras de contar uma boa história, mas quase todas elas seguem mais ou menos um mesmo padrão. A maior parte das histórias começa com a apresentação de informações sobre o personagem principal, enquanto ele interage com os coadjuvantes. Essas primeiras informações sobre o protagonista vão ser importantes para o leitor ou espectador entender o restante da história. No início da sua jornada, o protagonista tem uma vida tranquila, parecendo ter total controle sobre as coisas que acontecem com ele. De repente, algo acontece e muda tudo isso, tirando o protagonista da sua zona de conforto. É como se o protagonista descobrisse que existe uma lacuna na sua vida. É quando ele percebe que está faltando uma peça no quebra-cabeças da sua própria história.
Para tentar retomar o controle da situação e da sua própria vida, o protagonista conversa com outros personagens, tenta imaginar que peça é essa que está faltando e elabora um plano. Ao seguir esse plano, a história do protagonista se torna micronarrativas de causa e efeito. O personagem passa por diversos testes e provações. Cada decisão tomada pelo protagonista gera uma consequência com a qual ele vai precisar lidar no futuro. No final da história, essas consequências são reveladas e a gente descobre se as ações tomadas pelo protagonista foram suficientes para ele encontrar a peça do quebra-cabeças que estava faltando para preencher a lacuna. A história de um conhecimento científico que é contada em um artigo científico também costuma seguir esse mesmo caminho. Em geral, os artigos científicos são divididos em seções: título, resumo, introdução, métodos, resultados, discussão dos resultados e conclusões. Cada uma dessas seções conta uma parte da história do conhecimento científico. Lembra da pergunta: por que o novo coronavírus afeta o olfato das pessoas infectadas? Em julho de 2020, foi publicado um artigo científico sobre isso. Uma nova peça do quebra-cabeças, uma nova história sobre o universo em que a gente vive. Esse aqui é o título do artigo. Está cada vez mais comum os autores colocarem no título spoilers dos resultados do estudo. É como se Vingadores Ultimato se chamasse Vingadores, o Homem de Ferro morre no final. Ou se Game of Thrones se chamasse Game of Thrones. E não é que a mulher era louca mesmo? Esse é o chamado título resultado ou título spoiler. Esse artigo aqui tem um título spoiler. Ele diz que a perda de olfato pode estar relacionada às células do olfato que não são neurônios sensoriais. O resumo do artigo é o resumo da história contada pelo cientista. É como se fosse um trailer da história, mas com spoilers dos principais acontecimentos. Um bom resumo indica que vale a pena continuar lendo o artigo. Mas claro, às vezes acontece do artigo ser como o Esquadrão Suicida. O trailer é maravilhoso, mas a história é um total desastre. No final de quase todas as frases da introdução e da discussão, tem esses números. Esses números, que também podem ser nomes de autores, são as citações. As citações são como falas de coadjuvantes, que ajudam a contar a história do personagem principal. Geralmente é no primeiro parágrafo da introdução que a gente obtém informações básicas do personagem principal. Nesse artigo, o personagem principal é a perda de olfato causada pelo novo coronavírus. Por exemplo, aqui os autores dizem que relatórios clínicos sugerem que a infecção com o novo coronavírus está associada a altas taxas de distúrbios no olfato e na percepção do paladar. Essa afirmação é baseada em informações que constam nos artigos 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Para saber quem são esses artigos coadjuvantes que embasaram essa afirmação, basta ir na lista de referências, que fica no final do artigo. A história começa mesmo quando a gente percebe que existe uma lacuna na história do personagem. Em um artigo, essa lacuna costuma vir no primeiro ou segundo parágrafo. Em bons artigos, é bem fácil encontrar a parte do texto que fala sobre essa lacuna. Geralmente, ela começa com uma conjunção adversativa, como porém, entretanto, contudo, todavia e outras palavras assim. Nesse artigo, os autores usam uma dessas conjunções, dizendo, entretanto, os meios específicos pelos quais o novo coronavírus altera a percepção do odor permanecem desconhecidos. É aqui que a história começa a ficar interessante. Ainda na introdução, o artigo explora de que maneira essa lacuna pode ser preenchida. São as chamadas hipóteses do estudo. Nesse artigo, os autores dizem que o coronavírus normalmente só consegue entrar nas células que produzem duas proteínas específicas, a AC2 e a TMPRSS2. Eles dizem que se for possível identificar quais células do sistema olfativo produzem essas proteínas, talvez seja possível entender melhor por que a Covid deixa as pessoas sem olfato. Aqui começa a busca por essa nova peça do quebra-cabeças. Para ir em busca da grande resposta, o conhecimento científico passa por testes e provações. Esses testes e provações
são descritos minuciosamente na seção de materiais e métodos. É aqui que os autores do artigo descrevem todos os testes e análises que eles utilizaram para gerar os resultados que serão apresentados mais à frente. Essa descrição costuma ser muitíssimo detalhada para que cientistas de outras partes do mundo consigam replicar com exatidão os mesmos testes e análises para ver se eles chegam aos mesmos resultados. Se você não é um cientista especialista no assunto, essa costuma ser a parte mais difícil de ler, porque ela fala de técnicas muito específicas. Nesse artigo, para descobrir quais células do sistema olfativo têm as proteínas necessárias para a entrada do novo coronavírus, os cientistas usaram uma técnica chamada de sequenciamento de RNA em massa. Cada teste realizado gera um resultado, algo um pouco parecido com as micronarrativas de causa e efeito de histórias de ficção. Esses resultados são apresentados, como o próprio nome já diz, na seção de resultados, geralmente resumidos na forma de gráficos e tabelas. Por exemplo, esse gráfico aqui mostra o quanto cada tipo de célula do sistema olfativo produz daquelas proteínas que são necessárias para a entrada do novo coronavírus. Os neurônios olfativos sensoriais, que são aqueles que captam o cheiro e mandam a mensagem para o cérebro, não produzem essas proteínas, o que indica que não são eles os responsáveis pela perda de olfato na Covid. O mecanismo por trás da perda de olfato pode estar ligado às células que sustentam esses neurônios, já que são essas células de sustentação que produzem mais dessas proteínas. Ok, agora a gente sabe que são as células de sustentação as mais suscetíveis à entrada do coronavírus. Mas e daí? Quando a gente acompanha uma história, a gente fica curioso para saber como tudo o que aconteceu antes vai impactar o futuro do personagem. Os impactos e implicações dos resultados são apresentados na discussão. O primeiro parágrafo da discussão costuma trazer o resultado mais importante do estudo. Por exemplo, aqui os autores dizem: a infecção de células não neuronais, em vez de neurônios sensoriais, pode ser responsável pela perda de olfato em pacientes com Covid-19. Ao longo da discussão, os autores contam com a ajuda dos coadjuvantes, que são aqueles outros artigos que são citados para explicar os resultados. Aqui na discussão, os autores dizem que a infecção das células de suporte desencadeia uma resposta inflamatória do sistema imune. Esse processo inflamatório pode bloquear a sinalização do sistema olfativo ou até mesmo matar as células sensoriais, que não tinham nada a ver com isso, coitadas. Sem essas células sensoriais, a pessoa deixa de sentir o cheiro das coisas. Nessa história, a gente também descobre que o novo coronavírus também é capaz de infectar células-tronco que substituem as células danificadas. Talvez isso esteja ligado à perda de olfato por meses, relatada por alguns pacientes. As células do olfato danificadas pelo coronavírus acabam sendo substituídas por outras células danificadas. Na conclusão, o cientista fala sobre a importância dessa nova peça que ele colocou no quebra-cabeça. E ainda pode sugerir quais novas peças podem ser incluídas em estudos futuros. Em algumas revistas, essa seção não existe. Aí a conclusão geral vai no final da discussão. Nesse artigo, os autores terminam dizendo que a identificação que eles fizeram das células do sistema olfativo mais suscetíveis à infecção pelo novo coronavírus ilumina um caminho para estudos futuros. Bom, essa aí foi a história contada por esse artigo científico. Esse artigo é um excelente exemplo de que, assim como bons livros ou boas séries, bons artigos científicos também contam boas histórias. Mas assim como existem livros e séries difíceis de entender, também existem artigos científicos mais difíceis de ler e compreender a história contada por eles. Por isso, o papel de divulgadores científicos é essencial para a democratização do conhecimento científico. Nosso papel é transformar dados científicos em histórias, aproximando o público leigo do maravilhoso mundo da ciência. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e eu vou entregar o que eles não querem que você saiba. Isso, olá pessoas, eu sou o Schwarz e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quase mais polêmica que mamilos, a margarina dá o que falar, né?
Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. Porque apesar de todas as nossas diferenças, todo mundo gosta de sentar e ouvir uma boa história. A gente espera que vocês estejam gostando das histórias que a gente está contando para vocês. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa pode aparecer aqui no finalzinho para homenagear quem ama ou então para receber o nosso agradecimento. É o caso do Lucas. Lucas, muito obrigado pelo e-mail que você escreveu pra gente. Você não sabe o quanto isso significa, a diferença que faz e, sobretudo, o incentivo para que a gente continue trabalhando. Muito obrigado por toda a sua generosidade. Beijo, valeu!